Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claronet para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, direto pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no final da manhã desta sexta-feira, 25 de julho. Horários alternativos do nosso Estação, tanto lá no nosso canal 14, 6, quanto no nosso canal no YouTube. Nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. Vem aí a Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado. Universo da economia prateada, platinada, dos 50 mais, da longevidade, né, dos longevos, dos 90 mais, se encontra no Serra Parque, em Gramado, com a Geronto Fair. Junto com a gente, JG Serviços, 26 anos, condomínios, empresas, cuidam, limpam, protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como a internet, gaúcho como você. Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. E um destaque muito especial, chegando à nossa Vale TV, chegando a Novo Hamburgo, a nossa região, Coworking 360. Esse novo parceiro da nossa Vale TV, muito especialmente aqui do nosso Estação Hamburgo, o Coworking 360, espaço destacado no coração de Novo Hamburgo, ali nas Nações Unidas, esquina com a Rua Tupi, um espaço para profissionais, empresas, com salas dedicadas ou com espaços em meio a outras pessoas, espaços para gravação de podcasts, auditório, um belíssimo espaço para fazer negócios, para trabalhar e para encontrar pessoas também, fazer bastante network, é o Coworking 360. Uma sexta-feira muito especial, aguardada por muitos, né? Muitos eventos acontecendo em toda a região, já na semana passada, neste fim de semana, hoje muito especialmente, feriado em São Leopoldo, né? Mas também que se segue nos próximos dias e no próximo fim de semana também, né? Por conta da previsão de chuva, carreteado, o encontro Dia do Colono em Lomba Grande vai ser comemorado dia 3 de agosto, então. Então, todos convidados para esse novo momento, né? Hoje à noite tem Café Colonial em Dois Irmãos, que é o mês do Café Colonial, que é onde nasceu o Café Colonial, mas os ingressos já estão completamente vendidos, não tem mais espaço para ninguém lá já há mais de 10 dias, né? Muito bonito sempre esse evento também. Assim como a gente já teve eventos do Colono em Morro Reuter, em Ivoti, né? Tá rolando o Rural Fest em Estância Velha. Então, a região se mobiliza em torno da imigração, da colonização germânica, né? Alemã, como a gente chama, em torno do Dia do Colono, em torno do Dia do Motorista, né? 25 de julho também é o Dia do Padroeiro dos Motoristas. E eu formei uma bancada muito especial de queridos amigos aqui nessa sexta-feira para a gente conversar um pouco sobre tudo isso, representando aqui São Leopoldo, né? O nosso berço, pai de todos, como alguns diriam, né? Volta e meia essa brincadeira rola aqui, né? Rodrigo Trespa, aqui, cuja família chegou a São Leopoldo, mas que faz parte dessa leva que colonizou o litoral norte gaúcho, historiador, trabalha Brasil afora, mundo afora, escritor. E Sandro Blum, herói de vários mundos, né, Sandro? Porque orbita bem lá no Morro Reuter, na Picada São Paulo, mas também lá em Presidente Lucena, né? Aqui em Ivoti. Mas morador pertinho aqui, vizinho da nossa Vale TV, Sandro Blum. Muito bem-vindo, uma honra te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Colegas, Rodrigo Drespa, temos dois Rodrigos, né? E o Márcio Link, já amigo e conhecido de longa data. Realmente, a gente é do Vale dos Sinos, né? Está inserido dentro do polo da rota, né? Rota romântica e a rota da colonização germânica, né? Sandro Blum, historiador, formado historiador, né? Sim, sim.
formado historiador. E escritor também. E mestre também em história. Sempre com o foco na imigração alemã. Uma coisa natural que foi surgindo desde o começo, que o professor Martin Dreyer, né, meu querido e eterno orientador, né, foi me conduzindo para isso aí, né. E foi uma coisa natural, né, da genealogia para a história e sempre dedicando isso e tentando desvendar trajetórias e as raízes, né, que são as minhas raízes. Ali que começa tudo, que nem a gente estava conversando, né? As nossas raízes estão no Valahai, né? Lá que chegaram os Blumes, lá que eles estão sepultados também, né? E aí se cria um amor cada vez maior, né? Essa conexão muito forte com a imigração e a cultura alemã. Rodrigo Trespa, muito bem-vindo. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Direto de Osório, né? Chegou agora há pouco, né? Cheguei há pouco de Osório para participar dos eventos aqui na região. Sempre um prazer poder reencontrar o amigo, conversar com vocês aqui, com a tua audiência, né? O Sandro e também o Márcio Link, que fazia tempo que a gente não se encontrava. Sempre um prazer poder falar de um tema tão caro para nós, que é a imigração alemã, num dia tão especial, que é o dia 25 de julho, data que nós escolhemos para celebrar esse momento. Convencionamos lembrar essa chegada em 1824, 201 anos hoje, muito especial. A contribuição germânica para o Brasil, para a construção, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, foi imensa e deve ser sempre valorizada. Márcio Link, muito boa noite, muito bem-vindo. Fazia tempo que não aparecia pela Vale TV, Márcio. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Da mesma forma, a honra é toda minha, né? Uma satisfação estar com os colegas aí, o Rodrigo, o Sandro, contigo, Rodrigo também, né? Com o seu programa aqui, que tem uma audiência incrível e deve ser valorizado, porque trata das questões mesmo da nossa região, das questões locais, enfim, das datas bem importantes. E essa é uma data muito especial para toda a região aqui do Vale dos Sinos, né? Para São Leopoldo, não só São Leopoldo só de hoje, que a gente conhece, mas a São Leopoldo histórica, antiga, né, que abrangia grande parte dos municípios da bacia do Vale dos Sinos e também do Caí, né? Satisfação. Ô Sandro, já vou começar te provocando então, hein? Convencionamos ou o Dr. Hillebrand convencionou, hein? Se tu quer fazer a pergunta para mim ou para Desculpa, Sandro? Márcio. Para ti que é leopoldense que recebeu as primeiras levas. Né? O Carlos Rusch já coloca isso nos trabalhos que ele fez, enfocando lá o primeiro volume, que foi o 1824, 1825, enfim, né, que estudo que fez. E realmente a chegada se deu um dia antes do convencionado, né? Enfim, porque a vinda, pegando a correnteza contrária, né, do Rio dos Sinos, na sua foz, até chegar em São Leopoldo, tal como você vai fazer hoje também, realmente é demorada, né? Tu imagina num período que os lanchões eram empurrados com varas enormes, enfim, né? Para remar contra a maré, tipo assim, né? Dá para dizer, né? Então, o tempo que citei realmente não tem como, né, ter chegado no dia 25, enfim, né? Mas isso eu acho que acaba sendo, como é que eu vou dizer, um detalhe, assim. O que importa realmente a gente convencionou-se ter uma data principal. Eu acho que essa data que a gente deve comemorar mesmo, nesse sentido das transformações, enfim, que a chegada desses imigrantes de fala alemã tiveram para mudanças em termos de vários aspectos, na economia, na estrutura de produção, na questão do trabalho, na questão social, enfim, né, aquela mudança de estrutura até então de tradição portuguesa, do grande latifúndio, e aí tu traz a ideia da pequena propriedade, tu quebra a questão da monocultura, enfim, daquela política, enfim, colonialista, enfim, da metrópole, através de um único produto, tu tem que abastecer a metrópole, né, os diversos ciclos do Brasil mostram isso, né? Então, tu tem uma diversidade de culturas agrícolas, né? E tem uma agricultura familiar que tanto se fala hoje, né? É o modelo que é trazido pelos imigrantes alemães, a questão também do próprio trabalho livre, né? Não trabalho escravocrata. Então, é uma mudança de paradigma bem interessante em relação ao que havia até então. Isso é um grande legado que eu acho que... E fora, claro, a questão das pequenas indústrias, enfim, dessa coisa mais rudimentar, da oficina na sua casa lá, que foi se expandindo
enfim, virou daqui a pouco ali a grande fábrica de calçado, né, no decorrer, os curtumes, os moinhos, né, e aí foi as olarias, as olarias, enfim, né. São Leopoldo tem lá o centro da cidade, né, que a gente chama ali de o faxinal do Courita, né, que é essa região onde desembarcaram as primeiras levas, enfim, depois na sequência. Passo da Olaria, né, Porto das Telhas, não, esses nomes, né, não surgem de graça, né? Isso surge antes Da chegada dos primeiros alemães, ou sinal, a presença já de olarias aqui, telhas, enfim. Claro que depois também é assimilada pelo colono que chega aqui e também se dedica a isso, né? Bom, minha família tem essa tradição com olarias também, né? Até pouco tempo também. Então, assim... no século XX, as olarias eram todas de descendentes germânicos, né? Predominantemente. Predominantemente. Tanto em São Leopoldo quanto em Campo Bom, Novo Hamburgo. Sim. E é interessante que porque nós temos um rio dos Sinos, que é um rio cuja vazão, cujo leito maior são suas áreas de inundação, seus banhados, né? É meio redundante falar banhado, aquilo que é banhado, né? Uma água que vai banhar outro espaço, né? Então, esse é o leito maior do rio, em épocas de cheias, e esse banhado fornece ali, fora da importância ambiental, enfim, como regulador da vazão das águas, seja no período de cheia ou de seca, mas a capacidade de produzir espécies, reprodução da fauna, da flora, enfim, um certo filtro e pulmão, dá para dizer assim, refrigerador da temperatura ambiente, né? Tanto que o Parque Pedro Leopoldina, por exemplo, né? Os maiores parques urbanos dentro da cidade de São Leopoldo, ele tem uma diferença de 3 graus de temperatura no verão, no centro da cidade. Então, aí olha a importância de ter um parque ambiental assim, né? A importância de ter essas áreas. Então, essas áreas forneciam também argila para a produção de telhas, enfim, tijolos, enfim, a cerâmica é muito forte aí, né? E necessária, né? E bastante necessária, exatamente. Né? Poucas residências das fazendas, né? Exatamente. Então, e é um aspecto bem importante dessa... Claro, que daí a proximidade do centro, núcleo urbano da cidade de São Leopoldo em relação ao rio, essa convivência que faz hoje da São Leopoldo ter o sistema de produção de frutas cheias foi mal necessário, dá para dizer assim, né? Não por questão tanto ambiental, que daí trouxe umas consequências, que foi o corte do contato do rio com esses banhados, enfim, acabou sendo um problema ambiental, mas, por outro lado, faz com que São Leopoldo tenha uma relação de amor e de horror em relação ao Rio dos Sinos, né? Claro que isso também, por um lado positivo, que faz nós temos o berço do movimento ecológico brasileiro aqui, com o Henrique Luiz Reis, com o Balduino Rambo. Já antes disso, o João Dutra, o pai da botânica do Rio Grande do Sul. Nós temos a criação da UPN pelo em 1º de janeiro de 1955, tem na sequência a Agapan, 1955, 1º de janeiro de 1955, né? Por quê? Porque ele feria muitos interesses, como dizia o saudoso Brizola, né? Especialmente em relação à caça dos passarinhos na serra, aquela tradição culinária, né? Enfim, lá numa outra região aqui do estado. Os madeireiros também. Então ele foi denunciado porque ele era capataz, né, da capitania dos portos, né, e não poderia, no Estatuto do Servidor Público, alguém fazer trabalho voluntário. Olha só, o funcionário público fazendo trabalho voluntário não poderia. Então ele foi demitido do cargo e aí nisso ele falou, então tá. Criou a UPN, se tornou uma das primeiras entidades ecológicas do Brasil, se não a primeira entidade mesmo, com essa formatação, né, com mais de 400 voluntários, guardas florestais do Brasil, no Rio Grande do Sul, aliás, alguns fora dos estados do Rio Grande do Sul até, mas assim, dá para dizer que ele é o primeiro guarda florestal, com a concepção mais moderna, dá para dizer assim, e com isso ele cria a UPN, que vai até o seu falecimento em 1963, o filho dele continua um pouco mais, mas depois se dispersou e reunir esses associados para ressurgir a UPN ficou difícil, então aí se surge a Agapan, em São Leopoldo, em Porto Alegre. A Agapan de Porto Alegre, basicamente, foi fundada por leopoldenses, que se criou um núcleo em São Leopoldo, porque ficava ruim deslocar para Porto Alegre toda semana para reuniões, né? E aí surgiu a Agapan, que depois, lá em 1987, se transforma em PAN, que é para homenagear o PN do Reis e ter a fonética do Agapan, né? Então, esse berço do movimento ecológico muito se deve a essa condição do ambiente que foi proporcionado
por São Leopoldo ter essa convivência mais direta com esse meio natural que o Rio dos Sinos proporcionou. A gente fala muito pouco sempre de como foi esse encontro, esse choque, esse estranhamento, né, entre as partes lá a partir de 24 e a construção dos primeiros núcleos urbanos, né? Como é que foi esse encontro de portugueses e alemães, esse estranhamento de língua, essa dificuldade de comunicação entre eles, hein? Quem pode nos contar um pouquinho dessa formação do núcleo e eu só queria, Rodrigo, falar um pouquinho sobre a questão do dia, para deixar claro para quem talvez não conheça, né, a questão do dia 25, ser ou não do dia 25, enfim, que o Márcio fez referência ali. Essa primeira leva que foi enviada para o Rio Grande do Sul, eles haviam chegado no Rio de Janeiro e essa leva foi então enviada em embarcações menores, né, para a região sul do Brasil, via Laguna dos Patos, Porto Alegre, onde eles chegam no dia 18 de julho. E por que hoje sabe-se que muito provavelmente não seria o dia 25? Porque o Visconde de São Leopoldo, ele escreve ao Rio de Janeiro, notificando que esses imigrantes haviam chegado no dia 18 de julho, uma carta no dia 23, dizendo que eles já haviam partido para o destino final, que era a feitoria, né? Então, assim, como a gente sabe que por mais que condições climáticas pudessem atrapalhar, não se levaria 2 ou 3 dias para chegar até São Leopoldo, né? Por isso que se estima que muito provavelmente tenham chegado, se não no mesmo dia 23, talvez no dia 24. E o Hillebrand, que é o que a gente conhece, que é vai ser o diretor da colônia, ele vai escrever o famoso Códice C333, né? O Registro Geral de Imigrantes chegados no Rio Grande do Sul entre 24 e 53, ele começa esse registro décadas depois. Então, assim, ele recupera anos depois aquilo que aconteceu em 24, a partir de 24. Então, assim, esse recuperar 2 séculos atrás é um pouco complicado, né? Nem todas as fontes estavam disponíveis, ele provavelmente não teve acesso a essa carta do Visconde de São Leopoldo e se baseou em informações do que ele tinha encontrado e também de informações de família. Então, há alguns equívocos nesse livro, nesse registro, e uma delas, possivelmente, né, seja a da data que a mais próxima seria, então, no dia 23 ou no dia 24, e não no dia 25, mas eu concordo com o Márcio, independente se for no dia 23, 24 ou 25, se convencionou o dia 25, tá bom, vamos celebrar esse momento importante, que é a chegada desse Não estamos fazendo revisionismo aqui. Não, só para a gente tentar explicar para quem do bolo, assim, isso contribui para entender como as coisas eram muito mais difíceis 2 séculos atrás. Entender esse processo faz parte disso, né? E aí, já partindo para a pergunta que tu fez sobre a questão do choque, né? Uma questão que às vezes passa batido, se fala muito da dificuldade de plantar, de construir casas, né? Da língua, mas um dos choques que eu gosto de tratar bem, que junto com a língua, é a questão da igreja, do credo. O Brasil traz pela primeira vez, oficialmente, um grupo que não é católico, né, cristão católico. E o Brasil era oficialmente, naquele momento, um império cuja religião oficial era católica. Então, aos não católicos, eles tinham liberdade de culto, mas liberdade de culto doméstico, ou seja, as pessoas podiam realizar um culto desde que não fosse externo, desde que não tivesse aparência de igreja e fosse fechado numa casa. Então isso é uma das coisas, das grandes dificuldades que vão acontecer nesse primeiro encontro com alemães, que a primeira leva, a maioria era protestantes, e durante os 6 primeiros anos, né, o primeiro reinado do Dom Pedro I, a maior parte das levas vão ser compostas por protestantes. Tem esse choque que, além de cultural e linguístico, também é religioso, né? A gente sabe que até pouco tempo, hoje, graças a Deus, a gente tem uma comunhão maior entre credos diferentes, mas assim, no passado havia muita rixa, muita disputa, muito problema entre pastor e padre, muitas famílias que não casavam não permitiam casamentos entre pessoas de credos diferentes. O meu avô e meus ancestrais tiveram esse problema, digamos assim. Então, esta questão religiosa também é uma questão importante de que houve necessidade de ter de lidar com isso, né? Esses conflitos também religiosos, que são questão do indígena, por exemplo, que já ocupava essa região aqui e as regiões do estado, onde são assentadas as pessoas, que há também o choque
do colono que vai ganhar pela primeira vez a posse da terra, porque na Europa ele tinha muito menos terra do que ele recebe aqui, né? Ele é proprietário da terra pela primeira vez, muitas vezes, e ele vai ter o choque também com o indígena, que é a população que estava aqui antes da chegada, né? Que é nômade, que circula nessas terras. Então a gente vai ter casos de confronto de que indígenas raptam ou assassinam colonos, e também colonos que destroem ou capturam aldeias. Então é um novo processo que se dá no Brasil a partir de 24, e tem todos esses contextos. Quem trata isso na história? Alguém escreveu isso? Capturou essa história? Há vários registros documentais de cartas que nós temos a esse respeito desses confrontos, que identificam famílias que foram capturadas, tiveram membros capturados, ou que houve confronto entre indígenas. Aqui na região dos Sinos, eu não me recordo se há algum caso, eu creio que não, caso de cruzamento ou de casamento, né, entre essas etnias, entre germânicos e indígenas, na primeira geração, pelo menos, né? Mas no litoral norte, por exemplo, como o núcleo que foi para lá era menor e não houve levas sucessivas, como aqui no Vale dos Sinos, a gente tem já na primeira geração uma relação de cruzamento étnico entre indígenas e alemães, já na primeira geração, que também era incomum, né? Aqui no Vale, onde havia muito mais pessoas vindo da Europa, né? Digamos assim, que era mais... Ou que os portugueses já sabiam há bastante tempo, né? Não, sim, os portugueses sim, né? Mas no caso dos germânicos... Foram experimentar também. No caso dos germânicos, não era tão comum, né, essa relação. Mas também faz parte da história. Então, assim, há uma série de nuances que a história nos apresenta, né? De dificuldades, de confrontos bélicos, mas também dificuldades de relação social, né? De um comportamento. Perfeito. Imagina, a maioria desses alemães vem de um país que tem uma constituição, digamos assim, com uma estrutura mais moderna do que havia aqui, né? Chamada civilização. Então, assim, há uma outra coisa que a gente pode ver, isso a gente tem em vários documentos, enfim, a questão da educação, da instrução formal. Muitos portugueses que estavam aqui, inclusive donos de fazendas, muitos escravizados, enfim, eles tinham uma formação precária. A maioria não sabia nem escrever. Escrevia com as posses de terra com X, que era o sinal dos analfabetos. E vem uma população europeia para cá, né, de origem germânica, que tem uma educação formal, pelo menos inicial, muito melhor. A maioria deles sabe ler e escrever. Tem uma base de educação muito melhor. Que, aliás, é outra coisa que o alemão traz para cá, né, que é a formação da educação, né, da importância da educação como mudança de fator transformador, meio social, né? Ô Sandro, a gente tem aqui na Encosta da Serra vários episódios, né, de confronto com indígenas, por exemplo, né? Sim, é que na verdade o indígena é o povo originário, né? Primitivo, né? Até está mudando algum conceito de nomenclatura. Perfeito. Não se pode mais escrever dessa forma, tudo referência ao africano, né, e ao indígena. Mas primeiramente a gente tem que distinguir os grupos indígenas também. Nós tínhamos os guaranis, né, que já estavam mais mesclados, miscigenados com os lusos, com os portugueses. Tanto que nós temos sesmeiros e proprietários assim ilustríssimos, né, muito conhecidos, que nem Rafael Pinto Bandeira. Ele era filho de uma mãe indígena, se não me engano, né? Sabe? Esses cruzamentos que houve antes de 1824, tanto que eles já estavam perfeitamente, vamos dizer, não se usa essa civilização, essa nomenclatura de civilizados, né? Sim. Porque dependendo do conceito. Agora, o gangue, que é o indígena mais da subida da serra, começa pelo conceito que eles tinham, assim, uma coisa mais coletiva. Por exemplo, eles plantavam uma roça de milho aqui, onde a gente está, daqui a uma semana num outro local, e aí eles iam indo adiante, subindo a serra, ou de leste a oeste, plantando mais milho. Eles não iam voltar para colher aquela primeira roça que tinham plantado. Tá? Quem iria colher iam ser outros grupos de gangues.
E eles mantêm consigo aquele conceito cooperativista e de compartilhar, né? Só que o imigrante da Europa Central, ele tem um outro conceito. Se esse milho que eu planto aqui, ele é meu. Só eu que vou poder colher. Terra é minha, o milho é meu. A terra é minha, o milho é meu, tudo é meu. Quem é que é mais civilizado aí, né, Sandro? Pois é. Aí isso é de se questionar, né? E aí, logicamente, vão surgir os conflitos, né? Eles denominam o indígena de bugre, tá? Tanto o colono italiano como o alemão, né? São os bugres. Esses são incivilizados, né? Tem que caçar, tem que enfrentar. Se tu vê um indígena pegando milho, né? É o meu milho, eu posso, né, enfrentar. Mas aí nós temos, então, os imigrantes chegando, e isso foi uma coisa assim que a gente não pode imaginar que eles chegaram e no dia seguinte já foram ocupando seus lotes, né? Sabe? Eles permaneceram algumas semanas lá na casa da feitoria, em São Leopoldo, né? Que era a casa em si, e ao redor tinha várias cabanas, casinhas improvisadas. Não dá pra imaginar que tava todo mundo naquela casinha ali. Né, na casa da feitoria ali, a casa do imigrante, né? Não cabia todo mundo lá dentro, né? Principalmente se tivesse sem telhado, que nem agora. Assim. Não, Sim. até porque aquela casa que sobrou era a sede da fazenda, né? O que sede, eles ficavam em galpões que foram utilizados pela escravatura. E né? também uma Sim. parte é um puxadinho, que foi feito depois, né? Sim, sim. ali. A Que parte era- que caiu, inclusive, ela é posterior ao... Que era a administração da fazenda, a Real Fazenda do Linho Cânhamo, né? Lógico, aí depois eles foram conduzidos aos lotes, dentro de carroças, com uma espécie de lona por cima. Aquela seria a primeira moradia deles. A segunda Quer dizer, moradia... eles ficaram bastante tempo ali quando chegaram ao seu lote. Sim, imagina, chegando lá no Valahai, né? Ó, esse aqui é teu pedaço de terra, né? Lógico, tinha que pernoitar em algumas oportunidades, alguns dias dentro da carroça mesmo. Aí até se erguia uma choupana improvisada, né? Para ficar mais algumas semanas ali dentro, ou meses até eles conseguirem construir então um chalezinho de madeira, né? Uma casinha de madeira. E depois, muitos anos depois, diante de uma eventual prosperidade econômica, né? Aí que surgiriam as casas em Chaimel, que a gente percebe, né? Não pode olhar para uma casa em Chaimel e pensar assim, pô, essa aí era a primeira casa do colono. Que legal, que bacana, né? Essas vigas aqui. Não, aquela era a terceira ou quarta casa e Tá bem. surgiria muitos anos depois, quando eles já tinham acumulado algum dinheiro. Porque, primeiramente, depois que chegavam nos lotes, a questão era de subsistência, né? Tu tinha que fazer para comer. E isso ficou durante muitos anos. O que se transformaria em dinheiro? Aí surgiu o feijão, mas eu acho que o mais forte, acima de tudo, foi o ouro branco, né? A banha. Porque a banha era uma coisa que poderia se transformar em dinheiro. Tu largando isso no armazém de secos e molhados, né? Na sede da picada ou nos armazéns que tinha, e aquilo era beneficiado e conduzido para os comércios maiores, nos núcleos urbanos, que nem São Leopoldo, Porto Alegre, né? Porque até então eles usavam para banha, né? O mundo luso brasileiro usavam a graxa do próprio gado vacum, né? Do boi. Só que isso é um produto que não era muito saboroso, E muito menos banha do que um porco. Por exemplo, né? sim, menos, e também não era, tinha um gosto diferente, rançoso, E a banha veio a cair assim no gosto, né? E era uma produção melhor. Por isso que a gente muitas vezes encontra fotografias antigas, porque era tão difícil tirar uma foto antigamente, era caro, era oneroso, as pessoas não tinham condições. E aí tu encontra a foto do colono fazendo uma selfie com um porco, né? Todo bonitão, porco gordo. Aí se percebe que o porco, ele era uma forma de ostentação, se ele era gordo, né? Tu mostrar ele para os teus amigos, para os teus parentes, que tu tinha um porco gordo e que aquilo ali iria render muita banha. Era aquilo que dava visibilidade, que tu ostentava dentro da tua propriedade. Por isso que tem tanta foto do colono com o porco. Na Alemanha, inclusive, o número de
porcos criados dentro de uma aldeia ou mesmo de uma floresta que pertencia a alguém era usado como sinônimo para medir o grau de riqueza daquele lugar, se podia abastecer a comunidade ou não. Então, assim, era um animal que tinha muita utilidade, né? Eu acho incrível que, por mais que a gente fale de tempos em tempos, muito especialmente, claro, no mês de julho, sobre a migração, a gente sempre traz recortes curiosos, importantes, Uma coisa que dão uma nova perspectiva para muita gente que está nos acompanhando. Né? Fala, Rodrigo. eu ia te falar sobre a questão da propriedade, que o Sandro lembrou aqui da primeira propriedade, essa noção que se tem hoje do aquele descendente de imigrante, que é, né, aquele como se tudo foi fácil, a casa já está pronta quando ele chega, todo mundo... Mas a própria questão das terras. O tempo que muitos receberam as terras, às vezes, eles esperaram anos para ter as suas propriedades medidas. E a própria São Leopoldo, que não deveria ter nascido aqui onde ela se encontra, e é um dos motivos que a gente pode aí, com a fala do Márcio, a questão do meio ambiente, né? Porque ela foi projetada pelo Visconde de São Leopoldo para ficar mais acima do rio, próximo do rio, mas não junto ao rio. E Floresta Imperial. Sim, quando o Visconde de São Leopoldo, infelizmente, deixa a província, né, quando deixa o governo do estado para assumir o Ministério da Justiça no Rio, ele deixa um outro cidadão, e 2 outros que vão depois se revezar no governo, que vão fazer essas medições mal feitas, e alguns vão receber, porque a ideia é de que eles recebessem 77 hectares de terra. Alguns vão receber muito mais do que isso e outros muito menos. E além de ter essas confusões de compadrios, né, que a gente sabe que acontece no Brasil já há bastante tempo, o lugar é deslocado. Tanto que já em 25 e 26 se fala em cartas de viajantes que o lugar escolhido não poderia ser pior, porque era suscetível às cheias. Mas é que não era o lugar escolhido pelo Visconde de São Leopoldo. Era o lugar que os posteriores a ele fizeram para terras favorecer um, favorecer outro, enfim, essas coisas todas que a gente, infelizmente, tem até hoje, mesmo 200 anos. Naquele tempo tinha isso, né? Maravilha! Na sequência, pós-intervalo, vamos discutir um pouquinho da chegada dos imigrantes ao litoral norte. Ano que vem a gente completa o bicentenário. Será que vai ser mais comemorado o bicentenário lá do que foi aqui na nossa região, hein? A gente está vivendo o anticlímax, Márcio Link, considerando que o grande clímax teria sido o bicentenário. Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, porque evidentemente a gente seguiu já discutindo, debatendo aqui no intervalo, né? Debatendo. A minha provocação para os nossos debatedores nessa noite, para o Márcio Link, para o Sandro Blum, para o Rodrigo Trespa, é em torno do que aconteceu e do que está acontecendo nesse momento, e o Rodrigo, muito especialmente,
vai viver e está vivendo no litoral norte também, né? Já que a ocupação lá se deu 2 anos depois, né? Em 26 a gente vai comemorar esse bicentenário. O bicentenário que teria sido 25 de julho de 24, de 2024. E olha só, Márcio, não veio. Avisa lá que eu não vou. Avisa lá que eu vou. Não vou. Não vou. O Rodrigo estava provocando aqui no intervalo, uma fala que ele já fez publicamente em vários momentos, de que já estavam muito tímidos as celebrações, o que estava previsto. E, bom, com as enchentes, fatalmente a gente perdeu grande parte desse brilho, né? Tivemos aí uma ou outra festa um pouco melhor, mais bacana. O Kerp de Dois Irmãos foi essa festa maior que a gente teve na região, aí, que sempre é um fim de semana, né? Sempre ali no período de São Miguel, mas que no ano passado foi 2 fins de semana e os 2 muito fortes, né? Muito vibrantes, né? De uma presença regional, assim, tanto de quem gosta muito de fazer festa, quanto de quem valoriza também muito a questão da imigração, né? Ô Márcio, se a gente viveu, teoricamente, um clímax em 200 anos, 201 é o anticlímax, hein? Tu sabe que é bem interessante essa constatação de que aos 200 anos, daqui a pouco, né, não fossem alguns episódios, tipo a enchente, por exemplo, ou outros, embora, claro, que, de modo geral, houve comemorações pulverizadas, dá para dizer assim, né? Realmente, talvez tenha faltado uma coordenação mais regional, mais macro dessas comemorações, né? Agora, o desafio de São Leopoldo, por exemplo, enquanto cidade hoje, não só comemorar a imigração alemã, como comemorar a São Leopoldo em si, né? Então, é uma dificuldade, porque hoje nós temos uma cidade cosmopolita, né, que tem a presença de várias etnias, que tem um histórico muito diversificado em termos de população, já não de agora, né? Isso se deu por vários motivos. São Leopoldo foi pioneira na questão, por exemplo, da energia elétrica, né? Em 1913, inaugurada ali pelo intendente, o Guilherme Guelzer Neto, com o seu vice, o Luiz Lourenço Stabel, que é a usina da Picada 48, e depois, em 30, teve a usina da Toca, inclusive com a presença do Getúlio Vargas, né? Mas essa estrutura em termos de energia elétrica, por exemplo, possibilitou a migração de empresas assim, para São Leopoldo. A Rossi foi um exemplo disso nos anos 30, né? Que era uma potência, pequena potência na Serra. Isso, e veio para... E com a fartura de energia explodiu. Veio para São Leopoldo. Foi gigante o legado. Então, assim, a atração dessa estrutura da parte elétrica, por exemplo, né? Sem falar a questão de esgoto, água também, né? Telefonia, né? Então São Leopoldo já ali em 1800 com o Epifânio Orlando de Paulo Fogaça, primeiro intendente, já há poucos anos que é inventado o telefone, ele já traz transmissão de São Leopoldo até Novo Hamburgo, depois São Leopoldo até Porto Alegre e outras regiões. Então essa estrutura permite vir também a migração de outras populações para trabalhar nessa região aqui, né? E depois, ali adiante, final dos anos 60 com 70, novamente ocorre uma migração muito forte do interior do estado para São Leopoldo, em função das indústrias que são trazidas da Alemanha. Posso dar nomes aqui? Claro. Steel, Gedor e outros daquele parque industrial na Avenida São Borja ali. E daí não é à toa que surge, vem a população para cá para trabalhar nas empresas, também tem que ter moradias. E aí se instala as Coabs, a Coab Duque, a Coab Feitoria, as Madesates. Então, assim, e aí tu pensa que anos 70 até chegar agora aqui, então tem pessoas com seus 50 anos de idade aí, que nasceram, desses filhos de trabalhadores que vieram para esses bairros e que deu uma explosão populacional enorme. As pessoas não têm uma ligação com esse mote fundante que é a imigração alemã em São Leopoldo, apesar de São Leopoldo ser esse berço, né? Embora São Leopoldo, que dá para chamar de tudo, acaba sendo um berço em função de que todas se desmembraram de São Leopoldo, né? As filhas, netas, bisnetas de São Leopoldo, as cidades da região. Mas o que acontece? Nossas pessoas não têm essa identificação com essa história mais fundante da cidade, mas elas querem se ver representadas nos eventos de São Leopoldo, né? Então São Leopoldo tem esse dilema, e São Leopoldo, por estar muito próximo de Porto Alegre, como Novo Hamburgo, essa região toda, ela é meio que
contaminada, né, dá para dizer assim, entre aspas, não no sentido negativo da coisa, mas pela metrópole, né, com os valores de uma metrópole. Então fica difícil essa identidade ficar muito própria. Então, muito mais fácil cidades menores comemorarem a imigração alemã de uma forma mais tradicional e cultural do que uma cidade como São Leopoldo. Esse não é um erro histórico e cultural, hein, Sandro? Bacana. Não é um erro histórico e cultural essa dicotomia que acaba virando em detrimento, por exemplo, de que se tivesse uma festa então das etnias, uma festa da etnia germânica, uma festa das etnias afro, que acaba sendo o carnaval, mas que poderia ser lá Zumbi, poderia ser outro momento de festa, de resgate ancestral, histórico, pessoal e comercial, inclusive, como acaba se transformando esses eventos. Sim, né? sim. O que acontece? A São Leopoldo Fest, apesar do nome, né, ela já era uma festa não só da cultura germânica, né, pela programação dela, programação diversificada, Sim. como várias festas até, mesmo em cidades mais com traços germânicos, tipo Santa Cruz, Igrejinha, né, as Octobers que tem por aí, desculpa, as Octobers, todas elas, tu vai ver a programação, tem dupla sertaneja, tem atrações de cantores populares, né, nacional. Então, assim, fica difícil manter uma pureza de comemoração, né, hoje em dia, né? Então eu acho que a São Leopoldo Fest, a formatação que se teve já desde 1991, quando ela foi criada, ela tem essa parte mais agregadora que contempla toda a diversidade populacional de São Leopoldo, né? Enfim, e atrás da região também como um todo. Eu acho que essa formatação realmente deve ser mantida. E se for comemorar outras etnias, enfim, pode haver mais um calendário independente. Acabou São Leopoldo não tem um produto para oferecer em termos gastronômicos, né, como outras cidades têm, né? A cuca, né, enrolante, o shopping, não sei, ali adiante, Igrejinha, Santa Cruz, enfim. Daqui a pouco posso criar um outro calendário que também possa ser mais comemorado com essa característica. A gente está vivendo nesse momento um roteiro gastronômico germânico, né? Isso, exatamente. O Polo desenvolveu isso. Então, tu vai na Becker House e vai comer uma cuca, uma torta especial que tem esse mote, além da Floresta Negra que todo ano o Gustavo lá recupera. Se tu vai na Manuela Zang, bom, os sábados normalmente já é uma culinária germânica, né? Mas os outros restaurantes também dão essa puxada, mas concordo contigo. Não tem essa identidade, né? Não caminha para essa identidade. Abrindo espaço, talvez, para que as cidades menores explorem por sua natureza. Exatamente. Né? E outro fator também que contribuiu para essa diversidade foi a questão da presença dos quartéis de São Leopoldo, né? Com a migração que tem dos militares que vêm servir de outras regiões, acabam se consolidando, ficam aqui. A educação, o ensino, né? A questão do colégio depois transformado em ginásio Conceição, dos jesuítas, do colégio São José, enfim, a própria, né, como consequência, a Unicinos. Então, assim, tu tem uma vinda de estudantes que vêm para cá, começam a formar seus pares, casam, ficam na região, ficam trabalhando aqui, porque as oportunidades são maiores, né? E com isso, realmente é uma São Leopoldo de pessoas que hoje, se tu vai fazer um censo atualizado, tu vai ver que mais de 70% não é natural de São Leopoldo. Né? Não tem problema, enquanto cidadania, a pessoa que vem para a cidade tem muito mais comportamento de cidadão que às vezes que nasce na cidade, né? Tem muito disso também, né? Isso não é um... escolhe aquele lugar para viver. É aquele lugar para viver e tem um amor muito maior para aquele lugar, né? Mas isso mostra que a diversidade de São Leopoldo é muito forte nesse sentido, se comparar com as suas cidades menores que se desmembraram dela, onde pode ser cultuado melhor, enfim, cultivado comemorações mais germânicas, vamos dizer assim, né? E vou dizer que essa metrópole, né, que o Hessler chamava no artigo de monstrópolis, né, porque se perdia muito em qualidade de vida, isso se dá basicamente até Novo Hamburgo. Depois, na subida aqui da serra, já tu consegue ter mais preservado algo que se distancia mais do que é a grande Porto Alegre, né? Enfim. Sandro, ano passado eu te vi em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, Santa Maria do Herval, Morro Reuter, lá no interiorzão de Gramado, na escolha da corte do bicentenário da imigração. Tu viajou bastante, né? Se alguém celebrou os 200 anos, foi tu, Sandro Blume.
A gente procurou... Em Dois assim, Irmãos, claro, né? Sim. Quer. Procurou dar contribuição, porque eu entendo que foi um ano especial. Se não era aquele ano, né, se trabalhou muito e se escreveu bastante artigo, se elaborou documentários, sabe, para tentar de alguma forma... Tava de arroz de festa, tudo que era documentário, tu tava junto, né, Sandro? Ah, Deve ter gravado uns 15 filmes ano passado, fala a Sim, eu verdade. tava procurando também. Mais que o Tava Rodrigo me inserindo Drespa e o nesse- Felipe Cumbral juntos, assim, mais ou menos. Sim, eu tava procurando também me inserir nesse cenário. Pô, não é? Como é que se diz? Deixa eu vender meu peixe, né? Vender o peixe, né? Sim, no ano passado a gente escreveu, eu e o Felipe, né? O livro de São Sebastião do Caí, que também eu vejo assim muita similaridade com São Leopoldo, né? São cidades, municípios que surgem em função do rio, eles são uma dádiva do rio, né? Mas o rio, volta e meia, ele volta para cobrar o seu preço, né? Isso que a gente sempre assistiu, sabe? Ele volta para buscar aquele espaço que é dele, né? Não, realmente. E esse ano, então, a gente trabalhou que foi o trabalho do coração, sabe? Que é Presidente Lucena, conectando memórias, histórias e sonhos. Que, na verdade, a cidade de Presidente Lucena, ela surge tardiamente, já dentro do século XX, porque é uma cidade que os tropeiros abriram uma estradinha bem precária para passar gado, o gado serrano que vinha para Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre. Abriram aquela picada, só que aquilo é exatamente a linha divisória de fundo de lote. Nós temos então a estrada que sai de Ivoti, passando por Picada Feijão, subindo o Morro do Pedro e descendo pela Picada Schneider, né? Essa era a frente da ala oeste da Picada Café, a estrada principal. E todo mundo os colonos iriam construir ali que se formaria a picada, né? E do lado de cá nós temos a linha 9, São José do Hortêncio. Ali passava outra estrada. E o fundo do lote era justamente Presidente Lucena, que é a capital nacional da chimia. E justamente... E mais recentemente da qualidade de vida, né? Sim, 6º lugar. Coisa linda, né? Nos índices, né, de qualidade de vida. E é um doce de cidade, né? Literalmente. Dois irmãos, Sandro. Hã? Você é 2 irmãos do doce de cidade. Não, mas Vai a te minha puxar também é as orelhas. doce. Até a gente estava... Porque os alemães, quando vêm, a gente traz um conceito de chimia, que é pegar uma fatia de pão, passar a geleia, né? Depois mais alguma coisa. Aquela fatia se chama de chimia. Isso é dessa forma conhecido na Alemanha. Hoje O ainda. lambuzo. O pão é untado com alguma coisa em cima, um doce, né? A mistura. que nem A se- mistura. Aquilo é a chimia. Só que na nossa região aqui, chimia também vem a ser o produto que é cozido, a geleia em si, né? Para dar uma sobrevida ao alimento, né? Sim. Aí nós temos chimia com 2 interpretações, né? Sabe? E Presidente Lucena é a capital nacional da chimia, porque era uma terra bastante propícia. Tu come chimia com linguiça ou sem linguiça? Não, com. li- Então, pra ter Normal, aquele- né? Sim, o As pessoas acham contraste, estranho, né? Como assim? O pão Todo de mundo acha milho. estranho. Estranho achar estranho isso, né? Não. Porque Inclusive, é óbvio, a chimia foi feita para comer com linguiça E e o pão. que a gente escuta é assim, só pode ser alemão. sim, o doce com o Salgado. A minha esposa salgado, está aculturada já, porque ela não tem essa raiz germânica, mas adora chimia. E Alice era uma terra bastante fértil que proporcionou que se cultivasse cana-de-açúcar e batata doce, né? Porque a terra era fértil, não tinha muita geada, né? E aí a origem daquela chimia colonial que a gente tem, né? Aquela Sim, isso mais se- clássica, né? Isso se Daquela fazia que nas se- casas, as pessoas cozinhavam a casa. E tinha o tacho preto que era da banha, para cozinhar a banha, beneficiar ela, e o outro tacho preto era para chimia. Coisa linda. Sabe? E aí isso começou a dar certo. Inclusive aqueles ônibus lá dos anos 1930, tinha a linha Joaneta São Leopoldo. O pessoal pegava o ônibus com um saco, né, cheio de latinhas de chimia para vender em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. E isso começou a dar certo, aquele comércio, sabe?
sob um certo ponto, até sem fiscalização nenhuma, era bem caseiro, bem tradicional. E depois foi aumentando, eles foram aperfeiçoando. Hoje a gente tem as indústrias de chimia, né? Petri, que fez bonito aqui na última Petri. Serve aqui, um grande stand, muita novidade. Eu gostei muito de ver a pujança da Petri, que é Lá de Presidente Lucena. e que motivou muito a termos a Chimia Fest, né? E nós teremos em novembro, fazendo uma A Chimia propagandinha, Fest. né? Teremos lá também. Teria que vir de novo para falar sobre isso, né? Só Não, sobre a com chimia. toda certeza. Pode ser? Com toda certeza. Ah, não, combinado Com então. toda certeza. Vai ser em novembro a festa da chimia, a Chimia Fest. Ô, Sandro, será que nós vamos comemorar talvez os 210 anos com mais intensidade que a gente comemorou os 200, hein? Porque isso aconteceu lá nos 100 anos, né? Sim, ali foi bastante intenso, né? Pelos recursos que se tinha na época, se fez bastante coisa nos 100 anos, né? Mas São Leopoldo já vai te dizer que foi muito forte os 110 lá, porque foi quando eles foram protagonistas do evento, né? Sim. É que tinha as condições de mídia da época, eram mais limitadas, né? De divulgação. Hoje está muito mais facilitado isso, tu divulgar programações, os meios de comunicação, as mídias todas, né? Colaborando, mas mesmo assim, eu concordo muito, sim, com essas questões que vocês levantaram de fragmentar, sabe? Ficou fragmentado, isolado, pulverizado, sabe? Nas pequenas comunidades do interior que tiveram, assim, uma capacidade de mobilização e de mostrar festividades culturais, eventos artísticos. E eu acredito, concordo, Márcio, que São Leopoldo está muito, assim, já é uma cidade, assim, como é que se diz? Que tem bastante gente que não nasceu em São Leopoldo, né? Cosmopolita, né? Lá tu experimenta de tudo em São Leopoldo. Não é mais só uma cidade. Tanto que muitos talvez nem saibam que São Leopoldo existe em função da chegada dos imigrantes alemães, né? O próprio nome da cidade, né? Eu penso que nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande de fazer de comunhão, no sentido assim de que parece ser impeditivo que alguém comemore uma etnia, comemore um dia e outra sabe assim, há uma disputa muito grande de massificação e de desconstrução histórica dessas. E assim, isso não vejo, para mim, né, acho que São Leopoldo deve celebrar o dia 25 de julho, porque é a data que dá forma ao que viria a ser a cidade, isso oficialmente. E é óbvio que se pode explorar outras etnias com outros grupos, não há uma coisa não impede a outra. Mas o que eu acho que há, não só em São Leopoldo, mas como um todo, é a tentativa de grupos entendeu? Eu preciso, não, os alemães não podem celebrar, eu preciso ir lá e dizer... Tem que ser sempre uma vírgula ali, mas... E o contrário. Então, e como o Sandro falou ano passado, eu acho assim, o Estado foi... dentro do país, para a gente alargar um pouquinho a disputa, né, a discussão, assim, o debate, houve uma discussão, e ela já está de algum tempo, de que quem foi pioneira, São Leopoldo ou Nova Friburgo? Porque eles chegam, a leva que chega com Argos vai para Nova Friburgo antes de São Leopoldo, né? Mas Nova Friburgo já existia enquanto cidade. Então, e o Brasil, quando eles vão para Nova Friburgo em 1919, o Brasil ainda era um país, uma parte de Portugal, né? E São Leopoldo é o primeiro núcleo colonial criado do Brasil independente. Então, a gente precisa separar isso. Então, a gente tem dificuldade de conhecer a história, o brasileiro não conhece a história, e aí fica naquelas discussões que, para mim, elas não levam, não modifica nada, porque só atrapalha. O governo do Estado, para mim, falhou nisso, quis impor algo de cima para baixo, e não funciona assim. Tanto que todas as comunidades, né, Sandro e o Márcio pode ter completamente, cada um criou o seu próprio logotipo, sua própria data, seu próprio medo e abandonou o Estado. O Estado só fez de conta que fez alguma coisa. E para piorar, a meu ver, a Alemanha fez muito menos ainda. Tipo, a gente vai lá formalmente. Mas, por exemplo, para mim, que eu não consigo entender por que não houve um apoio, nem que seja institucionalmente, se não fosse financeiro, mas assim, mais fortemente. Pô, a Alemanha trabalhou muito na questão do Museu Imperial, do Museu Nacional que pegou fogo no Rio, né? Enfim, deu tecnologia, deu verba. Muito obrigado. Que ótimo. Não, mas é a nossa feitoria velha, que é um marco para as relações Brasil-Alemanha e Brasil, povos de língua alemã, é um marco.
E por que a Alemanha não pegou e não deu essa parceria de, não, gente, vamos achar uma solução, vamos despartidarizar isso e vamos a gente fazer uma coisa para... Não, ficou. E a gente tá aí, a casa tá lá, não sei se vai ter solução a curto prazo. Então, isso, eu acho que o Brasil sofre essa falta de entender. Esses dias eu vi assim, dando um exemplo, esses dias eu vi uma pessoa ilustre falando sobre o que o Brasil é o único país que, quando alguém é indicado ao prêmio Nobel, o pessoal, todos os outros países que tem uma indicação, o país se une para aquela indicação, né? O Brasil é o único país que atira a pedra no outro. Ele parece que ele não quer que o cara seja prêmio Nobel. Sabe? E a gente pode trazer isso para essa coisa. Parece que não há comunhão, parece que eu preciso atirar pedra no terreno do outro para ficar... O Jobim falava já, né? Que fazer sucesso do Brasil é ofensa pessoal, né? Valorização da prata da casa. Não tem. Não existe, Eu penso assim, né? Eu já falei isso, já externei outras vezes, outra oportunidade aqui, inclusive, mesmo na bancada da Vale TV, e acho que é isso. Acho que precisaria ter uma comunhão para resolver algumas Rodrigo, coisas. hoje é também o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Qual é o problema que se comemore isso dentro desses núcleos? Que se façam festas e reverências. A gente discutiu isso essa semana em mais oportunidades. E que se comemoram também os germânicos, ou quem é simpático com um bom chopp, de uma forma como os germânicos, os descendentes, comemorariam, né? Uma coisa não deveria ter uma disputa, né? Não, é o dia da imigração alemã, é o dia do colono. Bom, o colono, nesse sentido como a gente conhece hoje, não é só o colono alemão, ele é o colono italiano também, na minha ele cidade, é outras etnias que vieram, espanhóis também. Na minha cidade se comemora o dia do colono, né? Então, Osório é uma cidade que tem alemães, tem poloneses, tem pode ser colonos italianos, de várias etnias, tá tudo colono certo. como produtor, no caso, né? Não como etnia. Sabe o que representa bem isso aí? O bolicho. Eu acho que o bolicho, que é o armazém de secos e molhados, né? Ele é o ponto material desse contato, dessa convivência. Porque tem alguns quadros e algumas fotos do convívio entre imigrantes alemães, colonos, né? E os gaúchos, paramentados, com toda a indumentária, vestidos. E o alemãozinho lá, né, sem usar nada no pé, usando um chinelinho, um tamanquinho de madeira, fica lá assistindo a conversa, sabe? Aquele contato do hábito, né? Até do chimarrão. Quando a gente escreveu sobre São Sebastião do Caí, lá é muito forte a presença negra de escravos, né? Porque lá tinha muitas fazendas, muitas estâncias. E volta e meia a gente procurava inserir, sabe? Escrever sobre isso também. A região toda era muito ampla, né? Isso. Maratá, Montenegro. Não eram só imigrantes alemães ali. Ali tem um contexto de diversificação, sabe? A própria Madame, a belga, Madame Langenthal, quando faz um passeio ali para São Vendelino, para aquela região, passa pelo Caí, fica na casa dos Guimarães, pernoitando, né? Várias noites, ela percebe. E ela também percebe que os negros eram bem tratados, assim, sabe? Tanto que ela, naquela visão eurocêntrica dela, né? De que, né, não poderia misturar. Tipo, tinha uma negra, né? Que circulava, sentava na mesa, sabe? Com os patrões. E isso ela ficou meio assim, né? Achava meio... Mas provavelmente não tinha um belo soldo e tampouco uma área de terra para ela, exatamente. Mas né? essa simbiose, essa ligação ela é interessante porque, primeiro que a gente vai entender assim, o que é o alemão. Definir esse alemão já é algo complexo, porque a gente sabe que a Alemanha era formada por muitos países de língua alemã. Então, assim, inclusive com trajes típicos completamente diferentes um do outro, com dialetos diferentes. Mas aqui mesmo, por exemplo, eu tenho uma foto do começo do século XX do meu bisavô, neto de alemães, com os irmãos, todos eles alemães, escrevendo cartas em alemão um para o outro, e eles trocam fotografias do dia do casamento dele. Eles estão piochados, de bombacha, tomando um chimarrão, cevando o chimarrão com uma coisa. Então, assim, são alemães, digo assim, colonos alemães típicos, né, entre aspas, mas paramentados como gaúcho. Então, assim, tem essa relação também da aculturação, né, dessas trocas, porque o chimarrão é tipicamente uma bebida indígena, muito antes do luso chegar aqui. O alemão chega, assim como outros chegam, e também passam a se apropriar dessa cultura
típica do Pampa. Então, assim, tem essa questão também de como é que tu vai definir o que é um grupo, né? Assim, estabelecer uma... Aqui em Novo Hamburgo tem, em Lomba Grande, uma sociedade gaúcha criada Grande. há quase 90 anos atrás só por alemães, né? E assim por diante. Sim. Debate riquíssimo. Eu reforço o que eu falei no final do primeiro bloco, como a gente sempre puxa novas histórias, recupera novas histórias, faz aqui novas considerações para enriquecer também o conhecimento dos nossos telespectadores, internautas. É sempre muito bom contar com pessoas estudiosas e que também são apaixonadas por história, para que a gente possa fazer esse registro e esse resgate, né, em torno da nossa ancestralidade, seja ela qual for, né? Hoje a gente está tratando muito especialmente das etnias germânicas, muito especialmente a alemã, como a gente fala, porque grande parte veio do que hoje é considerada a Alemanha, né? Sandro Blume, obrigado pela tua presença, Sandro. Vamos celebrar bastante o 25 de julho aí, vamos tomar um chopp junto em seguidinho, Sim, né? com certeza. Teu ponto final, Sandrão. Tá, e no 9 de agosto vai ser o lançamento do livro Presidente Lucena, Conectando Memórias, Histórias e Sonhos. Quem for lá vai desfrutar de alguma gastronomia, né? E também alguma chimia, né? Mas espero que sim, né, Sandro? Sim. Senão não vamos. E agradeço mais uma vez aos colegas aqui, o Márcio, né? E ao Rodrigo Trespa, né? E vamos nos encontrando. E eu acho que vai ser bacana daqui a uns 10 anos comemorar novamente. Se bem que a gente pode comemorar todo ano, né? Ano que vem de novo. E lá em setembro vamos ter Kerp São Miguel de novo. Com certeza. Vamos ter Chimia Fest em novembro. Tem o Kerp Distância vamos também. Que vamos. Vamos lá. Que vamos. Obrigado. Rodrigo Trespa, obrigado pela presença. Sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. É um prazer sempre, né, estar com vocês aqui, Rodrigo, né? Obrigado também a participação aí com o Sandro e com o Márcio. O meu pedido, assim, final é que as pessoas tentem, né, façam um esforço para tentar entender, conhecer um pouquinho mais a história do Brasil, a história da região. Leiam um livro aí, dê um livro de presente, né? Tenta ter um conhecimento maior das coisas para poder o diálogo ficar mais fácil, melhor a compreensão do que o Brasil passa, né, e do que a gente pode melhora bastante com leitura e com conhecimento. Muito bem. Márcio Link, obrigado pela presença, meu amigo, sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, né, aos colegas também aí de bancada aqui, e sempre é interessante a gente poder falar, né, de assuntos desse tipo que reforça muito bem a vigilância permanente que o historiador faz em relação a sempre estar alimentando, né, elementos da cultura, da história, para que novas gerações vão assimilando essas questões e vão também incorporando isso às suas comemorações, enfim, a sua vida, né, de modo geral, né, não apenas exatamente numa data específica, mas o tempo todo, né, e realmente se informar, que o Rodrigo Trespa coloca muito bem, bem importante, né, ler livro, não ficar só em rede social polemizando e comentando às vezes coisas que não é tão assim com propriedade às vezes daquele assunto, e as pessoas, né, gostam de comentar às vezes algo que não conhecem. Então é importante estudar, ler, bem importante, e essa é a mensagem que eu deixo nesse dia. A gente está encerrando a gravação desse programa agora no finalzinho da manhã, quase meio-dia, desta sexta-feira, 25 de julho. Vamos tomar um chopp agora? Vamos para o museu? Vamos para a festa do Museu Histórico de São Leopoldo? É Vamos isso? lá. Sandro vai para São José do Orval. São José do Orval, na festa do Colono. Almoça por mim lá, Sandro, por favor. Sim. E o Rodrigo vai estar autografando em seguidinha lá, vamos estar acompanhando ele lá no museu também, né, Rodrigo? Exatamente. Obrigado essa bancada maravilhosa, parabéns a todos os colonos, a todos os caminhoneiros, motoristas, parabéns sobretudo a cada imigrante, descendente, seja lá com seus 100%, com seus 12,5% da sua porção germânica aí pelo 201 anos da chegada dos primeiros migrantes colonizadores alemães aqui na nossa região, ao Brasil, aqui, imigração alemã, São Leopoldo, com o berço da colonização germânica no Brasil, né? E um convite muito especial, continua com a programação da nossa Vale TV. Quero fazer um registro ainda mais especial que ontem acabei não fazendo. Um abraço muito carinhoso à família do professor Renato Moreira, né? O Macaco em Novo Hamburgo, o Pena lá em São Leopoldo, esse herói de dois mundos, assim, porque era reconhecidíssimo, um querido amigo que estava com a gente recentemente aqui na bancada, ainda que faleceu ontem, muito jovem ainda, né? Seus 70 e pouquinhos anos,
um cara muito ativo e cheio de ideias e querendo reformar o 25 de julho. Então, com carinho, dedicando aí ao Renato esse dia muito especial. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá, bom fim de semana!